Olá, eu sou o professor doutor Adnilson dos Santos Nicolau, da Universidade Federal do Tocantins. E hoje eu vou apresentar para vocês algumas pesquisas científicas em Química de Produtos Naturais realizadas na Universidade Federal do Tocantins, do campus de Araguaína. Eu tenho alguns projetos de pesquisa em andamento, entre os quais este aqui, elucidação estrutural e quantificação de compostos químicos de uma nova cerveja probiótica fermentada por kefir. O objetivo geral desse projeto é utilizar técnicas cromatográficas, espectroscópicas e espectrométricas para elucidar a química do processo de fermentação. E, além disso, elucidar as estruturas dos compostos químicos e quantificá-los na cerveja probiótica e em cervejas convencionais fermentadas com a levedura Saccharomyces cerevisiae, sem a necessidade de isolamento ou síntese. O outro projeto de pesquisa em andamento é o estudo da viabilidade de alimentos naturais espessantes comerciais na produção de géis germicidas, cujo objetivo geral é desenvolver novas metodologias para a utilização de alimentos e produtos sintéticos como espessantes e avaliar a viabilidade de alimentos naturais espessantes comerciais contendo carboidratos ou outros polímeros para a formação de géis em produtos antimicrobianos como álcool em gel, variando pH, temperatura, tipo de polímero, adição de sais não iodados, concentração de solventes e do possível polímero espessante. Este foi um projeto que foi implementado recentemente com as ações da pandemia do Covid-19. E outro projeto em andamento é o estudo de óleos essenciais de plantas do cerrado in natura e encapsulados, buscando atividade antimicrobiana frente a fitopatógenos, cujo objetivo geral é realizar o estudo de óleos essenciais de plantas do cerrado in natura e encapsulados, buscando a atividade antimicrobiana frente a fitopatógenos de melancia, meloeiro e laranjeira, trabalhando principalmente com fungos ou bactérias. O projeto de pesquisa que foi concluído recentemente foi o estudo químico da interação planta-bactéria, Acidovarax avenus espécie Citrullus lanatus, identificação de compostos químicos, cujo objetivo geral foi realizar o estudo químico da interação de Citrullus lanatus, Acidovarax avenus espécie Citrulli. Durante a execução desse projeto, nós trabalhamos com a melancia sadia e contaminada com a bactéria causadora da mancha aquosa. Identificamos os compostos voláteis presentes tanto nas folhas e nos frutos sadios ou sintomáticos por SPME, respecidâmico, associado ao CGM. E também identificamos alguns compostos químicos voláteis em sementes de melancia. Apresento para vocês algumas publicações mais relevantes durante a minha vida acadêmica. Esta publicação aqui foi realizada em parceria com o Leandro, na época aluno de doutorado da USP. E nesse trabalho desenvolvemos alguns métodos de extração do óleo essencial de pimenta pseudocariófilos e avaliamos a bioatividade desse óleo contra Phytophilus aemans, que é um inseto conhecido como gorgulho do milho. Verificamos nesse trabalho a presença de alguns compostos de alguns terpenos e principalmente fenilpropanoide, nesse caso eugenol, chavibetol e metileugenol. Um outro trabalho que foi publicado na Moléculas foi esse aqui, no qual desenvolvemos nova metodologia para isolamento do chavibetol e do metileugenol por cromatografia líquida de alta eficiência. Observe aqui que as estruturas químicas do chavibetol e do metileugenol, elas são bem similares. O que diferencia é a presença de duas metilas para o metileugenol em relação ao chavibetol. Então, desenvolvemos a metodologia analítica primeiro e um método semi-preparativo. Como fase móvel foi utilizado hexanoetanol 10:90, 70:30 e chegando à proporção ótima de 92:8, utilizando uma vazão de 1 ml por minuto.
detecção em 230 nanômetros, concentração utilizada no método analítico foi de 1 mg por mililitro, injeção de 10 microlitros. Foi feito, após a otimização dessa condição analítica, um escalonamento de algumas condições, chegando então a uma vazão de 6 ml por minuto. Este é o cromatograma de íons totais do óleo essencial bruto. Observe que ele apresenta 22 compostos, e após reuniões das frações, verificamos que uma das frações continha metileugenol e chavibetol. Observe que os cromatogramas, tanto nas condições analíticas quanto nas condições semi-preparativas, eles são similares. As duas bandas foram coletadas e após reuniões das frações foram isolados o metileugenol e chavibetol. O chavibetol com uma pureza de 98,7%, determinada por cromatografia gasosa, detector de ionização por chamas, e o metileugenol com uma pureza de 85,3%. Um outro trabalho foi publicado na Revista Virtual de Química, denominado Análise Quantitativa de Produtos Naturais em Plantas por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Na verdade, este é um trabalho de revisão que foi publicado na época do meu doutorado, junto com a ex-aluna Sâmia Israel e professores João Batista Fernandes e Maria de Fátima. Neste trabalho relatamos a análise quantitativa desses produtos naturais por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. O trabalho mostra os processos quantitativos de diversas classes de produtos naturais, como por exemplo flavonoides, triterpenos do tipo limonoides e seus homólogos, saponinas triterpenoides, saponinas esteroidais, além de alcaloides e cumarinas. Este trabalho foi publicado em 2015, denominado Atividade Antifúngica in vitro do óleo essencial de Ósimo Celói e metilchavicol contra fungos fitopatogênicos. Foi relatado a atividade deste óleo essencial frente a alguns fungos patogênicos, principalmente o fungo que acomete culturas de cacau. Observamos que o óleo essencial de Ósimo Celói inibiu a germinação de esporos do fungo Coletotrichum e Moniliophytora, como a gente pode ver aqui no gráfico, porém não foi eficaz na inibição de germinação de esporo do fungo Alternaria alternata. Observamos também que o óleo essencial inibe o crescimento micelial dos diferentes fungos estudados, sendo mais ativos na concentração de 1000 ppm. E essa atividade ela é relacionada à presença de metilchavicol, que é o principal composto do óleo essencial. Este é o trabalho denominado Atividade Inseticida de Óleos Essenciais de Pelargonium graveolens e Limpia alba sobre Spodoptera frugiperda foi desenvolvido na época do meu mestrado na Universidade Federal de Sergipe e mestrado de sanduíche na Universidade Federal do Tocantins. Na época, eu já havia isolado os óleos essenciais dessas duas plantas e levei então esses óleos para a Universidade Federal de São Carlos para avaliar a atividade inseticida frente à lagarta do cartucho do milho em larvas do terceiro insta. Verificamos que o óleo essencial contém alguns terpenos, com destaque para linalol, citronelol, neral e geranial e carvona, os quais eles são bastante ativos frente à lagarta do cartucho do milho. Uma outra frente de trabalho é a produção de álcool gel e álcool líquido, ambos glicerinados, relacionado então à ação do Covid-19. Estamos produzindo etanol gel 70 graus mPm e etanol OMS 80 graus GL, seguindo essas formulações apresentadas. Antes da produção, nós trabalhamos no controle de qualidade dos reagentes, dos produtos e das formulações, utilizando diversas metodologias.
e uma delas é a microextração em fase sólida no módulo Redspace, associada à cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, na qual nós conseguimos detectar a presença de alguns contaminantes, se houver. Esse trabalho foi fruto de algumas reportagens, nesse caso no Bom Dia Tocantins, na Band, e foi publicado em sites e jornais. Aqui vocês estão vendo no site da UFT, no site do Jornal Tocantins e no Araguaína Notícias. A equipe responsável pela fabricação do álcool líquido e gel é composta por mim, pelo professor Dr. Nicolau, pelo professor Dr. Leandro, pelo professor Dr. Daniel, pela técnica de laboratório Carol e pelos alunos Mirella e Juan. A equipe atual de iniciação científica dos projetos em andamento é composta pela aluna Natália Ferreira Almeida, Pedro Cordeiro Toledo Lima e o Anderson Ferreira da Silva. A equipe de alunos de iniciação científica responsável pelo projeto concluído é composta por Marcos Wilson Vicente de Assis, Alírio Gaia de Lima e Leonardo de Souza Dantas. E muito obrigado ao professor Dr. Warley de Souza Borges pelo convite, representando a Divisão de Produtos Naturais da SBQ. Aqui estão os meus contatos e muito obrigado a todos.